teu coração, e é muito mais agradável quando Deus me fala, ou traz ao meu coração, me ilumina o meu coração, para falar alguma coisa relacionada à própria ceia. E nesta manhã, quando eu ainda não sabia o que falar, Deus trouxe a mim uma palavra com o tema oportunidades perdidas. Se você puder repetir, repita comigo: oportunidades perdidas. Eu queria muito que você decorasse pelo menos o tema oportunidades perdidas, porque no texto que nós vamos ler, em outros textos que vamos citar, nós vamos perceber que houve oportunidades, mas que as pessoas desprezaram. Então, no capítulo 23, versículo 33, que vai narrar a crucificação, está escrito assim: e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, voltavam gritando: que loucura, que fizemos? Agora eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, recordando os irmãos que da hora nona à hora sexta é aproximadamente do meio-dia às 15h. E por que é importante essa observação? Porque quando houve escuridão, houve do meio-dia, quando o sol é mais forte. Nós estamos falando da Palestina. E é interessante como aqueles que querem, de alguma maneira, tirar o valor da Bíblia, buscam entender de forma histórica ou científica o que aconteceu. Alguns até chegam a afirmar que o que houve nesse momento de escuridão foi uma tempestade de areia que escurecia a região. Esse argumento não tem lógica, porque são 3 horas de escuridão total. Também não é um eclipse, porque um eclipse dura muito pouco tempo, minutos. Outra coisa que não poderia ser um eclipse, porque pela data, pelo mês desse acontecimento, a lua estava cheia, e não teria como, de forma nenhuma, pela ciência, haver um eclipse. Mas houve uma escuridão. O que é escuridão? Imagine você, meio-dia, ficou noite, escuro, e eles não têm nenhum sistema elétrico como nós temos. Então, naturalmente, a noite caiu, e sem lua, do meio-dia às 15h. É um fato sobrenatural. Outra coisa que acontece aqui, que é muito fantástico, é um terremoto. E aí, eu louvo a Deus porque os cientistas descobriram
que entre o século I de Cristo até o 36, 31, ali nessa época, houve um movimento de terra na Palestina. E eles, procurando provar que é mentira, acabaram provando cientificamente de que realmente aconteceu um grande movimento nas pedras, na terra, nessa época aproximada da crucificação de Jesus. Dito isso, nós vamos ler no capítulo de número 27, também falando sobre a crucificação em Mateus, a partir do versículo 32. E eu quero adiantar a leitura e falar com vocês, versículo de número 39. E os que passavam blasfemavam, meneando a cabeça e dizendo: tu, que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, diga comigo, os príncipes dos sacerdotes. Vamos segurar aqui, nós já vamos continuar. Deixa na tela o versículo. É muito importante vocês entenderem que esses homens, que são chamados de príncipes, eles têm um profundo conhecimento da Torá. Eles têm um profundo conhecimento do livro de Isaías. E todas as evidências são dadas, milagres extraordinários, testemunho de muita gente, mas eles não aceitam Jesus e nem querem esse Messias, porque vem contra o que... Perderam a oportunidade ou não perderam? Eles perderam ou não? Os príncipes, conheciam a Bíblia, e logo em seguida tem uma vírgula, diz: com os escribas, e os anciãos, e os fariseus, os 4 grupos que mais conheciam a Bíblia, eles literalmente estão escarnecendo, no versículo que nós estamos lendo, agora vamos no 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. São homens conhecedores de Bíblia, são os teólogos da época, são os homens mais profundos na narrativa bíblica, mas eles perdem a oportunidade de receber para a nação de Israel o Salvador do mundo. Jesus vai usar uma expressão quando ele está no Getsêmani, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, e você não quis. Seguindo o texto, no versículo 43, confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Aqui tem uma coisa que eu acho interessante, porque quando diz os salteadores, parece-me, e dá-me a entender, que os 2 ladrões estavam burlando de Jesus, o da direita e o da esquerda. Os 2 estavam zoando com Jesus, até que um vê a oportunidade. Quando ele vê o céu escureceu, quando ele vê tudo o que está acontecendo, ele teme, e ele vai mudar o discurso, e vai clamar por salvação. E aí o verso 45 vai dizer: e desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª, e perto da hora 9ª, quase 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eles chamam por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de 2, de alto a baixo, e tremou a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os com que ele guardavam a Jesus, diga comigo, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. A Bíblia não fala quantos,
mas não é. E o centurião é um homem de grande posição, ele tem sobre o seu comando muitos soldados romanos. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então você vai perceber que na crucificação há sinais, fenômenos, que na última hora está tendo a oportunidade mais uma vez, para que aquelas pessoas se arrependam, para aquelas pessoas reconhecer Jesus como Senhor. A Bíblia não fala sobre os príncipes dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, ou de grupos judaicos que neste momento se arrependem e aproveitam a oportunidade. Mas a Bíblia fala de centurião, que dá glória a Deus. Como é que um centurião dá glória a Deus? Um soldado romano acostumado com batalhas mortais, guerras terríveis, um homem literalmente sanguinário, mas não consegue suportar o que ele está vendo. E ele se dobra e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Um outro bandido condenado à pena de morte, mesmo zombando por um momento, pelo que me parece, mas quando ele vê os sinais, ele se arrepende e diz: tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aproveitou a oportunidade ou não, Pedro? Ele não tem mais tempo. É os últimos minutos da sua vida, as últimas horas da sua vida. Ele já está sendo condenado, já está condenado, e a sentença está sendo cumprida, mas ele aproveita a oportunidade. Lembra-te de mim. E Jesus, no mesmo instante, diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu estava analisando, irmãos, sobre as oportunidades perdidas, e eu raciocinei que nós temos que ter muita gratidão no coração e muita fé para poder aproveitar o que Deus tem nos dado. Porque a ingratidão é um dos maiores pecados que existe na humanidade. Só existe adultério por falta de gratidão. O marido que trai a esposa, casou com ela, uma jovem, uma menina, viveram muitas lutas juntos, mas depois ele larga, abandona aquela que era a sua companheira por outra mulher. É ingratidão ou não é? Uma mulher que o rapaz, o moço, o marido, lutou, trabalhou, deu a vida pela sua casa e pela sua família, traído pela sua mulher. É ingratidão ou não é? Um pastor que você levou ao ministério, consagrou, colocou a mão na cabeça, ajudou ele, e ele se levanta contra. É ingratidão ou não é? Me parece que antes da rebelião, antes do adultério, antes de uma ação pecaminosa, existe um sentimento de ingratidão. Porque se nós que estamos presentes aqui para tocar no corpo e no sangue de Jesus, representado aqui pelo pão e pelo vinho, eu acredito que todos nós temos mais do que merecemos. Todos nós aqui fomos grandemente abençoados pela bondade e misericórdia de Deus. Somos o que somos porque Deus teve misericórdia. Fomos alcançados pelo seu amor. E se houver gratidão no teu coração, você não vai abandonar o seu Deus, você não vai abandonar o seu Jesus. Lucas capítulo 17 narra a história, muito bem narrada, sobre 10 homens que têm a oportunidade de ver Jesus, como o cego Bartimeu, e eles gritam de longe: misericórdia, misericórdia. Os 10 estão longe da família, são tirados dos filhos, dos pais, da mulher, de quem quer que seja. Eles não podem conviver em sociedade, porque eles têm uma doença incurável, lepra. Para quem não conhece, lepra é uma doença muito contagiosa, que vai destruindo o homem pouco a pouco, ao ponto de ter pessoas que arrancaram o nariz, porque vai secando, perdendo a vida,
e quebra a orelha, pedaços. É uma coisa muito... Só quem foi num leprosário, que hoje tem um nome científico, Hanseníase, sabe o que é essa doença. É uma doença terrível, que desfigura. É uma doença que, nessa época, então, separava a pessoa de toda a sociedade. Imagine, não é só uma doença como nós temos, mas é uma doença que te mutila. E além de te mutilar, te tira do meio da sociedade. Você se torna uma pessoa que até hoje usa-se uma expressão: parece que eu estou leproso, ninguém quer chegar perto de mim. 10 leprosos. Quando vê Jesus, eles veem o quê? Uma oportunidade. Certamente esses leprosos ouviram falar: está andando pelas nossas terras o Filho de Deus, o Messias que havia de vir está entre nós. Certamente eles tinham certeza que aquele que curou o cego de nascença, aquele que levantou o paralítico, aquele que ressuscitou mortos, tem poder para nos curar. Porque eles gritam alto: Jesus, Jesus! Aleluia! Vamos abrir a Bíblia para nós vermos esse texto e eu não citar errado. Capítulo 17 de Lucas. Eu acho muito bonito essa passagem bíblica, porque ela vai dizer que aconteceu isso em Jerusalém, no meio da Samaria e da Galileia, capítulo 17, verso 11 e 12. Vamos ler o 12. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, não podia chegar perto, e levantaram uma voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Se você puder segurar a Bíblia aberta e olhar para mim, antes de nós continuarmos a leitura, é impressionante, porque eles ouvem a voz de Jesus e saem ainda leprosos. Jesus não os curou instantaneamente, mas diz: vai apresentar-os. Imagine que experiência é essa. Eu fico aqui conjecturando que conforme eles vão andando, vai sumindo aquela tortura do dedo, vai sumindo, e um vai mostrando para o outro e vai dizendo: ah, olha, 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 olha. E só havia alguém que podia dar um atestado de cura, que era o sacerdote. Meus irmãos, esse caminhar desses homens, tem muita conversa, tem muita palavra, porque eles eram amigos da dor, e agora são amigos do milagre. Eles eram os amigos da angústia, e agora são os amigos do gozo e da alegria. Foram restaurados da lepra. E o que Jesus está dizendo: apresente-se, por favor, aos sacerdotes. Vai lá, diga, mostre a eles. E eles naturalmente vão ter que tirar a roupa, mostrar o peito, mostrar as pernas. E o sacerdote está analisando, examinando. Não há mais marca, não há mais ferida, não há mais lepra. Mas o texto continua dizendo: e um deles, diga comigo, um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, os seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era samaritano. E respondendo Jesus: não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu aprendo aqui? A importância da gratidão, e que os religiosos são menos gratos do que aqueles que não são religiosos. O que eu aprendo aqui? Que os judeus não voltaram. Sabe o que eu acho? Que nós congregamos, tomamos ceia, mas perdemos muita oportunidade por não ter gratidão no nosso coração. Se você for revestido de um espírito de adorador, você vai agradecer a Deus por cada momento da sua vida. O Espírito de Deus hoje procura homens e mulheres que estão dispostos
a aproveitar as oportunidades. Porque Deus já te deu uma oportunidade. E tem gente que já perdeu a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio da glória. Jesus estava revestindo os que estavam próximos, mas ele duvidou. Diga comigo: ingratidão e falta de fé. Diga comigo, faz que percamos oportunidades. Se você tiver um coração grato e não duvidar, Deus vai te dar muitas oportunidades e você vai receber grandes bênçãos dos céus. Mas esta noite, esta manhã, eu pergunto: quem de nós aqui já não perdeu uma oportunidade? Quem de nós aqui já não perdemos 2 ou 3 oportunidades? E a oportunidade não volta. A oportunidade muitas vezes não tem a segunda. Mas a partir de hoje, o Senhor nos deu um lema para 2025: reestruturação. Eu conheço obreiros que estão me dizendo para mim: pastor, eu nunca jejuei o período que eu jejuei agora em janeiro. Eu nunca orei como eu orei agora no período. Está aproveitando a oportunidade que nós temos um lema: reestruturação. Vamos melhorar o que já somos. Vamos ser mais espirituais. Vamos colocar em ordem a nossa vida econômica e nunca mais teremos problema. Por quê? Há uma palavra que saiu do altar, nos trazendo um lema para viver em 2025. Você não pode perder essa oportunidade. Essa é a hora de você colocar a sua vida diante de Deus, consagrar a sua vida. Aleluia. Por que que o samaritano volta e os outros não voltam? Me expliquem por quê. Que o texto é tão profundo, irmãos, que ele diz claramente que esse samaritano, no versículo 15, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de nada. Glória seja dada a Deus, glória, glória, glória. Foi Ele, glória. Ele olha para o seu corpo e vai glorificando e correndo. Olhe para quem está do seu lado e diga: aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade de receber o que Deus tem para a tua vida, porque é isso que vai mudar a sua história. Jesus vai continuar dizendo o mesmo na palavra de Deus em Mateus capítulo 18 e também em Lucas 18, sobre o jovem rico. Eu penso comigo, pastores, que o jovem rico poderia ter sido um apóstolo. Eu penso, é uma coisa que está no meu coração, não está escrito. Mas eu vejo Saulo de Tarso ser levantado como foi, e vejo Deus pedindo ao jovem rico o que não pediu a ninguém. O jovem rico é um homem sincero, é um homem que cumpre os mandamentos. Ele diz: eu já cumpro tudo. Mas o que enche o coração dele? Mamon. Eu não abro mão do que eu tenho. Mas Jesus vai dizer para ele: vai, vende tudo o que tem e segue-me. E quando ele é colocado entre o dinheiro e o chamado, ele escolhe. Alô, ele escolhe? Será que tem alguém aqui que ficou com medo? E quando Jesus chamou, resolveu escolher a estrutura econômica? Será que tem alguém aqui entre nós que perdeu a oportunidade? Porque Deus te deu a oportunidade, mas você não teve gratidão nem fé? Porque tem que ter muita fé para vender tudo que tem, para ficar no zero e dizer: foi Ele que me chamou e Ele vai cuidar de mim. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus e Ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Porque a lógica não vai combinar com a sua fé. A lógica não vai combinar com os mistérios de Deus. Porque muitas vezes Deus pede o que a gente diz: mas por quê? Porque Deus conhece o mais profundo do seu coração e Deus conhece o futuro. Por isso Ele vai tirar de você algumas coisas, mas Ele vai tirar para que você tenha mais dEle, e para que você não jogue fora a salvação. Você não pode perder a oportunidade que o Senhor Deus dá a cada um de nós. O ladrão da cruz se arrepende e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino.
Oramande cando ia mais. Oramande lemassurra mais. Abra a boca e diga: eu não vou perder oportunidades. Diga: Deus me dará sabedoria. Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento. E você vai saber o que é de Deus e o que é do homem. Você vai saber o que é de Deus e o que não é. Porque o Espírito de Deus habita em ti. E quando você tocar no corpo e no sangue de Jesus, representado aqui, no símbolo do pão e do cálice, você vai entender que Deus é na tua vida, que maior é Deus na tua vida do que qualquer outra coisa, maior é Jesus do que qualquer outra coisa. Você não pode continuar perdendo oportunidades, oportunidades perdidas, por príncipes, sacerdotes, escribas, fariseus, por ricos, por ladrões, por judeus, mas que é acolhida por estrangeiro, é acolhida por quem você não imagina, pessoas que têm gratidão no coração e têm fé para crer. Ele vai fazer e ninguém vai impedir. Ora, amanda, põe a mão em alguém e grite bem alto: Ele vai fazer e ninguém vai impedir. Faça isso com autoridade divina. Ele vai fazer e ninguém vai impedir. Nem Satanás, nem todos os demônios do inferno vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Creia. Ora, amanda, cando ia mais. Arabacando ia mais. Oriando. Eu poderia continuar dando exemplos, como é Saul, que deixa o direito de primogenitura. Ele nasceu primeiro, mas troca por um prato de lentilha. Eu poderia falar sobre o grande rei Saul, que também joga fora a oportunidade. E me assustaria falar com vocês sobre uma multidão. Uma multidão que tem a oportunidade de entrar na terra prometida, mas eles perdem a oportunidade. E por que eles perdem a oportunidade? Porque não tem gratidão e nem fé. Eles deveriam dizer: Deus nos trouxe até aqui, Deus abriu o mar vermelho, Ele nos alimentou até aqui, e Ele vai nos ajudar a vencer o gigante. Eles não tiveram fé para crer que os gigantes não seriam fortes o suficiente para impedir. Acredita-se que 600 mil homens, fora mulheres e crianças, ficaram no deserto, foram sepultados no deserto, quando tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida e de viver o melhor de Deus, com temor e respeito. Se você puder pegar na mão de alguém, eu preciso que esse momento seja um momento de comunhão, onde toda a igreja, com temor a Deus, com respeito que temos um ao outro, pegar na mão não é nenhum pecado. Talvez não seja uma tradição sua, mas pegue na mão desse irmão, dessa irmã, aperte a mão dele, por favor, e diga para ele: oportunidades perdidas não voltam, mas existem oportunidades novas. Diga para ele, diga, o Deus que você serve, diga: o Deus que você serve é um Deus de misericórdia. Remash, urabacanda ramash, orabas, urabacanda ramash, orabacanda ramash, urabas. O Espírito de Deus virá sobre vós. Aramash, urabacanda ramash, uramash. Ele morreu na cruz para trazer liberdade aos cativos. Ele morreu na cruz. Aramash, arabacanda ramash, para trazer liberdade aos cativos. Fique em pé dando glória a Deus e aleluia. Com as suas palavras eu quero que você ore e diga a Deus para abrir os seus olhos, para você não perder oportunidades
Diga a Deus para colocar um espírito de gratidão e aumentar a sua fé. Vamos orar? Eterno Deus e eterno Pai, nós queremos neste momento, Senhor, que vamos participar do pão e do cálice que simbolizam, Senhor, o teu corpo e teu sangue, aonde nós lembramos da sua morte, da sua ressurreição, e acreditamos, Senhor, que tu virá para nos buscar. Eu tenho, Senhor, o meu coração grato e tenho fé para ter certeza que tu farás tudo o que tens dito e ninguém vai impedir. Oportunidades perdidas, Senhor, não voltarão, mas eu quero pedir novas oportunidades, Senhor, à tua serva, novas oportunidades ao teu servo, Pai, que tu possas trazer uma nova perspectiva aos nossos corações. Que a glória de Deus invada o teu coração, invada a tua alma, e que esta manhã haja uma renovação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em pé, dando glória a Deus. Se você puder abraçar alguém e dizer: Deus vai te dar grandes oportunidades ainda. Abraça alguém e diga: Deus vai te dar grandes oportunidades ainda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda dá tempo, ainda tem tempo. Você não importa com muitas pessoas, mas tem gente que importa com você. Deus vai dar oportunidades grandes. Sente dando glória a Deus e aleluia, aleluia. Que coisa boa, que coisa boa. Ale basura bacana namas. Uriana namasura mas. Oh, que gostoso ver os crentes dando glória a Deus. Oportunidades perdidas. Mas você voltará para casa hoje com um coração grato e cheio de fé, porque oportunidades novas virão. E nós vamos juntos celebrar ao Senhor. Quem puder dar mais um glória aí bem alto. Que gostoso, aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A tua igreja te glorifica, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero profetizar que você não vai morrer no deserto. Eu quero profetizar que você não vai morrer no deserto. Deus vai dar uma nova oportunidade. Aleluia, aleluia. O Senhor vai te tirar do deserto, eu tenho certeza. Vamos convidar o pastor Carlos Monteiro, que estará nos ajudando na ministração da ceia do Senhor. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Aproveite, irmãos, esta oportunidade. Eu sei que cada um de nós que aqui estamos, nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós estamos aqui porque merecemos, mas o Espírito Santo nos trouxe aqui. Ei, não é mais uma ceia, é a ceia. E saiba de uma coisa: o mesmo Deus que te trouxe aqui, Ele continua no controle de absolutamente tudo. E o que é seu está na mão de Deus, Ele não dá para ninguém. Quero pedir ao nosso companheiro, pastor Luiz Carlos, ali do Jardim São Judas, que leia para nós o texto da Santa Ceia. E nós, junto com o nosso pastor, estaremos lavando as nossas mãos. Não deixa o fogo apagar não, irmãos. Viu? Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 23 em diante.
Estou alegre por esta palavra.